1 Timóteo 5, a partir do verso 17 até o 25. Assim diz a palavra do Senhor. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós iremos suplicar a Deus a sua bênção sobre a exposição, o entendimento desta passagem, para que sejamos edificados, conheçamos mais aquilo que Deus requer de nós e assim possamos viver o Evangelho conforme estabelecido em sua palavra. Oremos, portanto. Senhor nosso Deus bendito, mais uma vez nós só podemos ser gratos, porque ainda temos a liberdade de abrir a Tua palavra revelada, ler, explicar e poder vivê-la, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua força em nós. Pedimos a direção, a iluminação, o entendimento, a Tua bênção sobre todos nós, no entendimento da Tua palavra. Para a Tua glória nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, não é a primeira vez que o apóstolo Paulo nesta carta fala a respeito dos presbíteros. Nós já vimos alguns domingos atrás a respeito deste assunto que é tratado no capítulo número 3, quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos ofícios de presbítero e de diácono. No capítulo 3, ele não vai utilizar a expressão, a palavra presbítero, e sim episcopo ou bispo, que são palavras equivalentes para se referir ao mesmo ofício. O ofício que conhecemos como o ofício de presbítero ou o ofício de pastor ou pastores. É assim que a palavra de Deus descreve este ofício. Sendo que no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos falar a respeito das qualificações deste ofício. Aquele que ocupa o ofício de pastor ou de presbítero, ou episcopo ou bispo, devem ter as qualificações aqui mencionadas. Dentre elas, o apóstolo vai falar no capítulo 3 que uma das qualificações é saber governar bem a sua própria casa. Ou seja, ele deve presidir, ele deve governar bem a sua própria casa, a sua própria família, porque aqueles que não governam bem a sua própria família não estão aptos para governar, para presidir a igreja de Deus, a família de Deus, coluna e baluarte da verdade. Este, portanto, é um requisito essencial
para o ofício de presbítero e de diácono. Especificamente aqui tratando de presbítero, é uma das qualificações. No capítulo 5, portanto, a partir do verso 17 até o verso 25, ele volta a tratar a respeito do ofício de presbítero, ou de bispo, ou de diácono. São palavras, como referi, equivalentes para se referir ao mesmo ofício, ao mesmo cargo, ao mesmo trabalho exercido na igreja, em especial com relação ao governo da igreja. Mas aqui especificamente, a partir do versículo número 17, ele não vai tratar novamente das qualificações deste ofício, mas sim os deveres da igreja para com estes oficiais. Observem que ele diz: devem ser considerados de merecedores de dobrados honorários. Ou seja, a igreja deve reconhecer dignidade nestes homens, a ponto deles receberem honorários. Honorários aqui é honra. Nós vamos ver mais de perto a respeito desta palavra. Na verdade, este capítulo de número 5 fala-nos a respeito de honra. E dentro da analogia da família, nós vimos do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo referir-se tanto a homens idosos, quanto a mulheres idosas, embora ele não utilize-se da palavra honra, ele fala negativamente aquilo que a igreja não deve fazer para com os mais velhos. Ou seja, a igreja não deve repreender severamente estes homens e estas mulheres que são mais velhas. Portanto, eles devem honrar. Da mesma maneira, na analogia da família, com relação aos moços e às moças, devem se tratar uns aos outros, tanto como a irmãs, quanto como a irmãos. Portanto, também deve ser um tratamento honroso na igreja de uns para com os outros. Portanto, é um capítulo que fala a respeito da honra que se deve ao outro, de uma forma geral, e aqui especificamente com relação ao oficial da igreja. A partir do versículo de número 4 deste capítulo número 5, aí sim ele vai utilizar a mesma palavra, ou a mesma origem da palavra honorários aqui. Observem, com relação às viúvas, e nós já vimos isto também, verso 3, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Esta palavra honra as viúvas verdadeiramente viúva tem a mesma fonte, tem a mesma origem da palavra honorários. Portanto, o apóstolo Paulo volta a falar a respeito de honra, ou da honra que se deve prestar às pessoas, e aqui em especial os presbíteros, o oficial ou o pastor ou os pastores da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito deste ofício, no sentido de que a igreja deve honrar aos presbíteros. Observe que, mais uma vez, está no plural, porque nós, como igreja presbiteriana, reconhecemos que a palavra de Deus nos ensina a respeito da pluralidade dos governantes, dos presbíteros, que são eleitos pela igreja como seus representantes, conforme as qualificações referidas no capítulo de número 3. Observemos de perto, portanto, a partir do verso de número 17, o que é que o apóstolo Paulo nos ensina aqui a respeito destes oficiais. E com atenção. Em primeiro lugar, ele diz que é um dever, ou seja, é uma obrigação por parte da igreja honrar estes homens. Ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, ou, em outras palavras, digno. Este é o sentido da palavra merecedores, ou é justo
que a igreja deva a estes homens, a estes oficiais, dobrados honorários, diz a palavra de Deus. Não é uma opção honrar a tais homens, é um dever de todos nós. E por que é um dever? Porque eles são governantes da igreja. O Senhor Jesus Cristo não deixou a igreja à mercê de nossas decisões. Nós não somos democráticos no sentido claro da palavra e no sentido que é utilizado civilmente. Nós somos uma teocracia e não a democracia. Me escapou a palavra aqui. Nós somos uma teocracia. Por quê? Porque nós devemos estar debaixo da nossa Constituição, que é a palavra de Deus revelada, e não debaixo da autoridade meramente humana. Entretanto, com relação ao governo da igreja, Cristo ainda não se faz presente em carne e osso em nosso meio. Portanto, ele constituiu bispos, presbíteros, para que governassem a igreja. Por esse motivo que o Espírito Santo concedeu dons aos homens. Primeiramente, os dons extraordinários, como apóstolos, profetas e evangelistas, nos primórdios da igreja. E mais adiante, pastores e mestres, que é o caso aqui de presbíteros, para que pudessem governar a igreja, estando debaixo da nossa Constituição, que é a palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Estes homens, portanto, devem governar, presidir a igreja, mas debaixo da autoridade divina. A autoridade não está nestes homens, a autoridade está em Deus. Enquanto eles estiverem debaixo da autoridade da palavra de Deus, eles têm legitimamente o poder dado pelo próprio Deus de governar a sua igreja, visando o bem da igreja, visando a edificação da igreja, colocando-se como servos, servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por este motivo é que o apóstolo Paulo diz que eles devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Por que dobrados honorários? Porque, na verdade, a palavra que aqui é utilizada, ela muitas vezes nas Escrituras é utilizada no sentido de honra, como nós todos conhecemos: respeito, admiração, veneração, consideração. Honrar neste sentido, mas também ela é utilizada muitas vezes na palavra de Deus, na maioria das vezes, esta palavra aqui no grego, no sentido de preço, de valor, financeiro mesmo. É neste sentido que ele é merecedor ou digno de honorários dobrados, ou seja, eles são dignos de, em virtude do seu trabalho, serem remunerados financeiramente. Por quê? Porque este é o seu trabalho. Ele se dedica inteiramente ao ensino, à pregação da palavra. Ele se afadiga nela. Ele não tem um outro meio de recurso. Este é o seu trabalho. É por isso que ele é digno de receber honorários dobrados, não somente ser honrado no sentido de respeito, de consideração, mas também de sustento dele e da sua própria família, assim como as verdadeiramente viúvas eram supridas materialmente, financeiramente. Também os presbíteros são dignos de honra dobrada, tanto consideração como recursos financeiros. Este é o ensino da palavra de Deus, embora hoje haja um abuso destas questões, e por isso a gente tem até dificuldade de falar sobre estas questões na igreja, mas isto
um dos aspectos bons de se pregar expositivamente. Nós temos a obrigação de falar a respeito deste assunto, porque Deus fala a respeito deste assunto na sua palavra. Este homem, portanto, é digno de que se faça isso. Eu peguei algumas passagens bíblicas só para fundamentar aquilo que nós estamos a dizer. Por exemplo, Atos capítulo 5, verso 2 e 3, que vai utilizar esta mesma palavra que aqui é traduzida como merecedores de honorários ou honra dupla. Esta mesma palavra é utilizada aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 2 e 3, que diz assim: mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Essa palavra preço, e aqui se refere ao preço no sentido material, de um terreno que foi vendido e que foi doado. Esta palavra preço é a mesma palavra que lá é traduzida como honorários. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E o verso 3: então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Esta palavra valor é a mesma palavra que no verso 2 é traduzida como preço, que é a mesma palavra traduzida como honraria, honorários na carta a Timóteo. Portanto, de fato, esta palavra ela significa um valor, um preço no sentido financeiro, monetário. No sentido de honra, de respeito, esta mesma palavra também é traduzida. Aí vai depender do contexto para você entender como preço monetário, como valor financeiro ou como honra no sentido de respeito. Por exemplo, nesta mesma carta, no capítulo 6, no verso 1, é a mesma palavra, a mesma expressão, só que aqui é traduzida como honra, no sentido de respeito. Observe 1 Timóteo 6,1. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Esta palavra aqui, honra, é a mesma palavra que é traduzida no verso 17 como honorários, exatamente a mesma palavra. Portanto, fica claro que honorários dobrados significa a honra que se deve prestar a estes homens e também o suprimento das suas necessidades materiais. Honorários dobrados ou honra dupla, conforme a versão que vocês utilizam aí das vossas Bíblias. Portanto, é um dever da igreja suprir as necessidades dos seus pastores. E nós, como igreja presbiteriana, entendemos, especialmente à luz desta passagem, que nós temos dois tipos de presbíteros. O presbítero docente, que é aquele que se dedica exclusivamente à pregação, ao estudo, ao ensino da palavra, e o presbítero regente ou governante, que é aquele que, juntamente com o que nós conhecemos como pastor, que é um presbítero também, preside a igreja, governa a igreja, e que tem condições de julgar, pois eles também constituem um tribunal, visando o bem da igreja, disciplinando quando há necessidade, exortando, admoestando, ensinando, instruindo, consolando, aconselhando. Este é o papel dos presbíteros na igreja. Fica claro também que tanto o regente quanto o docente, ambos recebiam honorários por parte da igreja. Não havia essa distinção, quando dedicados exclusivamente à tarefa de presidir a igreja. Em especial, quando se dedicavam à palavra de Deus e à pregação da palavra de Deus. Observe
o que é que ele diz logo em seguida. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Ambos, mas especialmente aqueles que se dedicam ao estudo da palavra, ao ensino da palavra, estes em especial são dignos de serem remunerados. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Agora observe, se eles presidem bem, essa palavra bem é a mesma palavra utilizada, ou a mesma raiz da palavra utilizada, daquilo que nós vimos no capítulo 3, quando ele diz que aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. A palavra excelente é traduzida aqui como bem. Portanto, é um trabalho excelente. E ele desempenha este ofício com excelência. Ele serve a igreja com excelência, com dedicação, com esmero, a ponto de se cansar pelo trabalho árduo que ele exerce para com a igreja. Este é o trabalho de um presbítero, de um pastor. É um trabalho extenuante, a ponto de se cansar, de se afadigar em prol da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele não está aqui para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelas ovelhas à luz daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor. Portanto, ele é digno de honorários dobrados, porque ele preside bem. Esta é a sua missão. Esta é a sua tarefa. Este presidir, conforme acho que me referi, também é uma palavra que está relacionada com trabalho. Ele trabalha bem em prol da igreja, no sentido de governá-la, de orientá-la. E a palavra de Deus, em outras passagens bíblicas, também vai falar a respeito desta governança, desta presidência sobre a igreja, que é uma das capacitações do Espírito para estas pessoas. Por exemplo, Romanos 12, 8, que diz assim: o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. A palavra preside é a mesma palavra a respeito dos presbíteros que presidem bem ou que governam bem. Este é um dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, vai falar a respeito dos dons do Espírito. E eis um dos dons, uma das capacitações que tem aqueles que são pastores, aqueles que são presbíteros, é o de presidir com diligência. Também, em 1 Tessalonicenses 5,12, os irmãos podem acompanhar 1 Tessalonicenses 5,12, que nos instrui a respeito do trabalho destes que presidem. 1 Tessalonicenses 5,12 diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Eles presidem, eles admoestam a igreja. Eles devem ser acatados com apreço. Portanto, preço e apreço. Dupla honra. É com apreço e é com preço que estes devem ser honrados. O apóstolo Paulo aqui, ele mais uma vez diz que a igreja deve acatar estes homens com apreço. O verso 13, continuando, diz: e que os tenhais com amor e máxima consideração, e observe, por causa do trabalho que realizam. É um trabalho, portanto, digno de duplo honorário. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, conforme fiz referência já, ele fala também, e que governe bem a própria casa,
E no versículo número 7, Hebreus capítulo 13, versículo 7, que também nos fala a respeito do trabalho destes homens. Por favor, abram Hebreus no capítulo 7, no capítulo 13, verso 7 e verso 17. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros, diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, fica mais do que claro qual é o trabalho exercido pelo oficial, presbítero, pastor na igreja. É um trabalho de dedicação, de ensino, de exortação, de admoestação, de consolo. É por esse motivo que ele é digno de honorários dobrados. Agora, para que haja isso, já fazendo alguma aplicação, é necessário que a igreja participe contribuindo. Porque se a igreja não contribui, não exerce também o seu dom da liberalidade em dar, como estes homens serão supridos em suas necessidades? Portanto, é uma obrigação da igreja honrar estes homens com honorários, mas para que isso de fato venha a ocorrer na igreja, é necessário que haja contribuição, que haja liberalidade na contribuição dos recursos materiais e financeiros, para que estes homens sejam honrados pelo povo de Deus. Isto não é uma opção, volto a dizer, é um dever por parte da igreja local. É uma obrigação por parte de todos nós. Agora, com relação ao presbítero docente, como assim denominamos no nosso meio, é com especialidade que nós devemos honrar por estes. Por quê? Porque eles se afadigam na palavra e no ensino. Agora, logo em seguida, o apóstolo Paulo, no verso 18, ele vai dar o fundamento disto que ele acaba de nos instruir como dever. E ele vai dar como fundamento tanto o ensino da palavra de Deus no Antigo Testamento, como o ensino da palavra de Deus no Novo Testamento, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Observemos, portanto, o verso 18. A base, o fundamento. Pois, verso 18, a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário, diz o apóstolo Paulo. Qual é o fundamento disso? Deuteronômio 25:4, que diz assim: não atarás a boca ao boi quando debulha. É esta a citação do apóstolo Paulo. E também no Novo Testamento, Lucas 10:7, quando diz o próprio Senhor Jesus Cristo: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo faz uma citação tanto do profeta no Antigo Testamento, quanto da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, que diz que digno é o trabalhador do seu salário. E ele, Jesus Cristo, se refere aos seus discípulos, que saía para pregar o evangelho, era hospedado em casas, e estas casas que os recebiam dava a eles guarida e o alimento para suprir suas necessidades materiais. Jesus disse que estes são dignos do seu salário. Este é o fundamento do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo faz referência ao Velho Testamento, apenas a título de esclarecimento,
Quando diz não amordaces o boi, quando pisa o trigo, por quê? O boi trabalhava em prol do povo de Israel. E havia duas pedras, uma sobre outra, para debulhar o trigo. E o boi vivia girando em torno de um eixo sobre esta pedra, e uma pedra fazia, a partir do atrito, com que a casca do trigo se soltasse. Isso ficava à disposição do boi, que se alimentava daquilo, porque era o seu trabalho. Em proteção ao animal, mas muito mais do que isso, porque o princípio é dado em virtude do homem e não em virtude do animal. Mas o que era que os judeus faziam? Eles tapavam o focinho do boi para que ele não desfrutasse do seu trabalho com o trigo, fruto do seu trabalho. Então Moisés estabeleceu a lei que eles não fossem tão amarrados, deixasse que o boi se alimentasse do seu trabalho. A palavra de Deus, então, se utiliza desse exemplo, porque a intenção, o apóstolo Paulo vai fazer referência a isto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, nós já vimos sobre isso, não há necessidade de voltarmos lá. Esse princípio é estabelecido por causa do homem e não por causa do animal. É sim por causa do animal, mas o animal serve como exemplo. O princípio é estabelecido do exemplo em prol do homem. Então, este é o fundamento pelo qual é exemplificado que o trabalhador é digno do seu salário, do seu trabalho. Os presbíteros, portanto, eles são merecedores de honorários dobrados por esse motivo. Este é o fundamento. E o Senhor Jesus Cristo mostrando que Paulo e os apóstolos, de uma forma geral, já reconheciam os evangelhos, ou parte dele, se é que já estava escrito, como palavra de Deus escrita, porque ele diz assim: pois a Escritura declara. Então é possível que já seja uma referência à Escritura do Novo Testamento, pelo menos no Evangelho, já escrita e acesso a todos os cristãos daquela época. Já um reconhecimento do Novo Testamento como palavra de Deus. O apóstolo Paulo, agora, ainda em proteção aos presbíteros, ele vai chamar a atenção a Timóteo em especial, mas como um representante dos demais presbíteros e de toda a igreja, a respeito da disciplina eclesiástica com referência ao oficial presbítero. Observe o que diz o verso de número 19. Não aceites denúncia contra presbítero. Senão, então há uma cláusula de exceção, exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que era o padrão já estabelecido por Moisés a respeito de qualquer julgamento, não só de um oficial, mas de todo o povo. Havia necessidade de ter 2 ou 3 testemunhas. O Senhor Jesus Cristo, falando a respeito da disciplina eclesiástica, em Mateus no capítulo 18, bem conhecido entre nós, fala a respeito das 2 ou 3 testemunhas. É uma referência de Deuteronômio 17:6 e Deuteronômio 19:15, que é citado em Mateus 18:16, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, por que ele faz referência a respeito do depoimento de 2 ou 3 testemunhas, apenas sublinhando ou enfatizando isso com relação ao presbítero? Porque é natural, infelizmente, que aqueles que estão na liderança sejam sempre os mais visados. E que, infelizmente, por parte daqueles que são liderados, há sempre um pingo, não obviamente em todos e a todo momento, mas estão sujeitos à inveja, a desejo que estes homens sejam derrubados da sua liderança, para que outros venham a assumir, por questões pessoais, não necessariamente de pecado ou de erro. Então, em proteção a estes homens,
que governam e que lideram, o apóstolo diz a Timóteo: não aceites denúncia contra presbítero, de qualquer forma, e denúncias falsas, porque eles estão sujeitos a denúncias falsas. Então, tenha cuidado. Use o princípio que é comum a todos, de ouvir primeiro 2 ou 3 testemunhas. Não ouça apenas uma parte. Ouça 2, ouça 3. Não vivam a propalar fake news, que é a palavra da moda, né? Ou fofoca por aí fora. Ouça 2 ou 3 testemunhas para poder investigar a situação. E assim, se for verdadeira, se for fato e não fofoca, possa então este homem ser disciplinado. Não há um corporativismo, uma proteção à liderança e um corporativismo entre os presbíteros ou entre os líderes. Não é essa a intenção do apóstolo Paulo. Uma outra lição que aprendemos aqui é que ele diz a Timóteo: não aceites, não é a toda a igreja. É por isso que nós adotamos um sistema presbiteriano. Representantes do parlamento que lideram o povo, homens eleitos pelo povo, para que possa representá-los, de acordo com as qualificações dadas no capítulo 3. O sistema presbiteriano é um sistema bíblico de governo de igreja, assim como era entre os judeus do Antigo Testamento. E na época do Senhor Jesus Cristo, lembram do Sinédrio? Lembram dos anciãos? O sistema de governo bíblico é o sistema de pluralidade de presbíteros. É por isso que Paulo diz: não aceites, Timóteo, denúncia contra presbítero. Ele não fala isso para a igreja, mas um representante autorizado pela igreja para que possa representar. Obviamente, Timóteo faleceu. E quem são aqueles homens que ficaram na liderança da igreja? Os presbíteros. Eles que devem receber a denúncia. E também, já fazendo uma aplicação que eu faria no final, isso é importante porque, irmãos, como vimos lá em Hebreus, eles são os nossos guias. Eles vão prestar contas a Deus. Nós nos submetemos voluntariamente, quando nos tornamos membros desta igreja, ao nosso presbitério. É a eles que nós devemos consultar questões de doutrinas, questões de práticas da igreja. Não é entre nós a opinião de A ou de B. Não é que não possamos fazer isso, mas devemos ter muita cautela, porque são eles que prestarão contas a Deus. Nós voluntariamente, ao sermos membros desta igreja, nós nos colocamos debaixo dos nossos guias, que são os presbíteros. A responsabilidade, quem vai prestar contas a Deus são eles. Então nós devemos honrar neste sentido. Se há alguma questão, se há alguma dúvida, algum desentendimento entre nós, que os consultemos. Não é entre nós próprios, se for um caso em que a igreja já tem uma decisão tomada, com base na piedade, com base na palavra de Deus. É dessa maneira que nós honramos aos nossos guias, aqueles que presidem bem. Não é uma coisa assim, feita a toque de caixa, como se diz, né? De qualquer forma. Não há uma anarquia entre nós. Senão, meus irmãos, a igreja não vai funcionar contento, conforme direção da palavra de Deus. E deixemos e coloquemos em Deus a situação da nossa liderança e oremos por eles. Portanto, esta denúncia deve ser exclusivamente pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora, conforme foi referido,
não é uma proteção absoluta. A denúncia pode ser acatada, contanto que haja 2 ou 3 testemunhas, porque no verso 20 ele vai falar do caso em que há veracidade no depoimento de 2 ou 3 testemunhas e este deve ser censurado. E assim como a honra é pública, a disciplina também é pública. Mostra então a gravidade do exercício da liderança. Verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, se há veracidade no depoimento de 2 ou 3 testemunhas contra o presbítero, o que é que a igreja, através da liderança, deve fazer? Repreendê-lo publicamente. Então vai dar honra à desonra, conforme o presidir bem ou mal. Se este homem vive em pecado, se é denunciado e se comprova o fato, a vergonha é dupla em certo sentido. Ele não somente será denunciado, como ele será denunciado publicamente. E qual o objetivo disso? É detonar, como nós utilizamos essa expressão, aquele homem? Não. É para que ele venha se arrepender. Ele saiba da gravidade de estar sob a liderança da igreja. É grave, é sério. Tem que ser feito com respeito, com temor, porque eles estão debaixo da autoridade divina. Então, assim como a honra é pública, o vexame é público. E é para a proteção da igreja, para que também os demais, muito provavelmente, uma referência a toda a igreja, também temam e que sirva como exemplo para que haja santidade no nosso meio. Esta é uma das marcas da igreja verdadeira de Cristo. É a fiel pregação da palavra de Deus. E é também a disciplina eclesiástica. Por que tantos escândalos nas igrejas? Quer no catolicismo romano, quer no protestantismo, por falta de disciplina. Não é que a igreja seja absolutamente pura, a palavra de Deus é clara. Mas, se houver erro, se houver pecado, isto deve ser tratado para o bem do povo de Deus. Quanto mais aqueles que presidem, estes devem ser disciplinados e publicamente para a correção da igreja. O cristianismo, portanto, é algo muito sério para ser vivido, com temor e tremor. Por este motivo, verso 21, Paulo vai convocar a Timóteo, diante de Deus o Pai, diante de Cristo Jesus o Filho e diante dos santos anjos, a que ele tenha atenção a todas estas instruções. Observe o verso 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ou seja, que você considere tudo o que eu tenho falado, Timóteo, até o presente momento, sem prevenção ou sem preconceito. Que o julgamento não seja, ou a proteção, em virtude da amizade. O presbítero fulano de tal é muito meu amigo. Ou o presbítero fulano de tal faz parte da minha família. Ou eu tenho muito apreço a ele. Ou ele é um grande dizimista na igreja. Então, vamos deixar quieto. Paulo diz a Timóteo que ele não faça isso com preconceito ou com prevenção. Ele não deve ter uma opinião prévia formada. Ele deve se ater aos fatos. E não a opinião prévia que ele tem a respeito daquele homem. Ele deve agir com parcialidade.
Ou seja, ele não deve ter uma inclinação, uma propensão da mente a julgar o caso de forma precipitada, antecipada, por ele respeitar aquele homem, por ele considerar aquele homem, por aquele homem ser um bom dizimista. Não. E Paulo invoca o nome de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos, nisto tudo que ele tem dito até o presente momento. Então veja a gravidade do caso, veja a seriedade que é a igreja de Cristo. É esse o ensino da palavra de Deus. Por esse motivo, o verso 22, Paulo já faz uma prevenção para que antes que haja eleição de presbítero, se observe por um período de tempo se de fato aquele homem ele está apto para exercer o presbiterato. Por isso que no capítulo 3 ele vai dizer para não eleger neófito, novo na fé, é muito imaturo, para não incorrer na condenação do diabo, para que não haja precipitação. Observe o verso 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes, ó Timóteo, cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Para que Timóteo fosse conservado puro em santidade de vida, ele não deveria ordenar imposição de mãos. Era a prática, e a nossa prática ainda hoje, na ordenação de um oficial. Os irmãos lembram? O presbitério se reúne e aquele oficial que é eleito, quando ele oficialmente é imposto no cargo, no ofício, as mãos são impostas sobre ele, as mãos do presbitério. Simbolicamente, não há nenhum poder na mão, não sai nenhuma energia para abençoar aquele irmão, mas é uma forma simbólica dele agora ser considerado oficial na igreja. Paulo diz então a Timóteo para que ele não ordene oficiais, presbíteros, de forma apressada. Isso significa a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, de forma apressada. Ele deve haver um tempo para observação, para exame, para ver se aquela pessoa é apto. Nunca vai haver um acerto absoluto, obviamente, mas deve haver uma prevenção, pelo menos, um cuidado especial. Não te tornes cúmplices do pecado de outrem, ou seja, se há por parte da igreja precipitação, se a coisa é feita apressadamente, só porque aquela pessoa é importante lá fora, ou porque ela tem alguma habilidade, ou seja, bem quisto por parte da igreja, e se coloca aquele homem como oficial da igreja, olha o perigo que a igreja corre. O critério não deve ser esse. Portanto, não deve haver pressa. Não deve haver pressa. É por esse motivo que muitas vezes a gente demora um pouco até para, modernamente, colocar num grupo de rede social as pessoas que nos visitam. Vamos dar um tempo, vamos ver se é isso mesmo que a pessoa está disposta a seguir no nosso meio. Então, quanto mais com relação ao oficial, não deve haver pressa, porque quem faz isso não somente é conivente, como é cúmplice. O pecado desta pessoa, ou do presbitério que age assim, é o mesmo daquele homem que cometeu o pecado. Se iguala o pecado de ambos. Paulo, como é seu costume, ele faz uma interrupção rápida no verso 23. Ele fala a respeito de uma questão relacionada à saúde de Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era um jovem fraco do ponto de vista físico, de saúde, débil. E Paulo aqui no verso 23, ele faz uma breve interrupção quando ele diz: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Nós não sabemos exatamente
Não é? É próprio de Paulo fazer isso. Há uma série de interpretações que falam a respeito da água da época, que era contaminada e que não era muito boa, e que, portanto, o vinho era medicinal também, e poderia ajudá-lo não só com relação ao estômago, mas às outras enfermidades que Timóteo tinha. Mas o que nós podemos aprender deste ensino aqui é que, de fato, também estes homens devem ter cuidado com seus próprios corpos para poder servir a igreja de forma saudável, visto que um trabalho é um trabalho árduo. Então, eles devem ter cuidado com isso. Paulo não recomenda simplesmente o vinho, mas um pouco de vinho. Moderação também é referida aqui. Imagina Paulo dizer, olha, toma vinho. Ele disse, não, toma um pouco de vinho. Vinho, portanto, não é proibido. É até recomendado, num caso aqui específico, isso não nos serve de norma, não é normativo isso aqui, mas o princípio é o do cuidado, sim, do corpo, do físico. Nós não podemos, então, nos ater muito a esse versículo. Mas ele dá continuidade no verso 24 e no verso 25, então, concluindo assim o seu raciocínio com relação ainda a presbíteros que estão em pecado. Observe o verso 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Juízo aqui não é o juízo final, é o juízo da disciplina eclesiástica. Ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Portanto, isso requer tempo para o exame. Por isso que devemos ter cuidado. Porque nem sempre os pecados são notórios e se manifestam rapidamente. Devemos, então, não ter pressa. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, para termos cuidados e prevenção com relação a essa liderança. E, por último, da mesma sorte, da mesma maneira, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não podem calar-se. Então, tanto o aspecto positivo destes homens, quanto o negativo, serão manifestos mais cedo ou mais tarde. Por isso, ele não deveria impor a mão apressadamente, ou de forma precipitada. Esse é o ensino da palavra de Deus. O que é que podemos, então, ter aqui como aplicação? Nós já falamos algumas coisas a respeito disso, mas eu fiz algumas breves anotações. Em primeiro lugar, Cristo é o cabeça da igreja, não são os presbíteros, é o Senhor Jesus Cristo que é o cabeça da igreja. É a Ele que nós devemos a nossa vida, a nossa obediência. Entretanto, Cristo estabeleceu na sua igreja governantes. É por isso que Efésios capítulo 4 vai falar a respeito dos dons que foram dados à igreja, porque esta governança é exercida por meio da liderança. É assim que Cristo governa a sua igreja, contanto que de fato ele continue a ser o cabeça e estes homens estejam sujeitos a ele, para que nós possamos nos sujeitar aos nossos guias. Então isso é uma questão fechada e creio que não há dúvidas a respeito sobre estas questões. Uma outra aplicação importante é que a recompensa é meritória. A salvação é pela graça mediante a fé. Não há qualquer mérito em nossa salvação. Mas há sim meritocracia na nossa salvação, que não é nossa, é de Cristo Jesus, única e exclusivamente. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Deus não simplesmente nos perdoou, porque se for simplesmente um perdão à toa, Jesus Cristo não precisaria vir a este mundo e pagar um alto preço para que fosse punido pelos nossos pecados e nós resgatados. Para nós é de graça, mas para Deus requereu um alto preço. Agora, não com relação à salvação, que para nós é de graça,
Mas com relação às honras e honrarias que aqui são mostradas, são meritórias, responsabilidade humana. Portanto, estes homens são dignos de honorários dobrados, mas se eles presidem bem. Se não presidem bem, isto é pecado, e deve haver disciplina para isso também. Também nós aprendemos destas passagens que a nossa preocupação não deve ser apenas com o espírito, mas também com o corpo. Devemos ter o cuidado com o corpo, quanto mais aqueles que nos presidem, com a saúde destes homens e com a saúde de toda a igreja. Não é pecado, nós não somos gnósticos. Deus criou não só o espírito, mas a matéria também. Devemos honrar e ter cuidado também sobre isso. Também já falamos a submissão aos governantes da igreja local. Nós temos pelo menos 5 pastores sobre nós. Devemos honrá-los. Embora estão longe fisicamente, devemos honrá-los e devemos recorrer a eles para tirar qualquer dúvida que haja no nosso meio. E aí eles vão explicar. Assim como, especialmente os brasileiros, os portugueses também, né? Nós somos todos técnicos de futebol, não é? E opinamos sobre tudo. Nós muitas vezes também queremos ser teólogos e pastores em tudo, não é? E aí recorremos uns aos outros para orientação. Mas estes homens, eles se afadigam na palavra. Eles têm um argumento, pelo menos nós devemos ouvir para nos submetermos. E se há qualquer outra dúvida, insistamos com relação a isso. Mas nós, como presbiterianos, creio que nós já temos uma consciência amadurecida nessas questões. Mas se não há, que possamos recorrer a eles. E por último, porque tudo isso? Porque quando honramos aos homens, nós estamos honrando a Deus e a Cristo Jesus. Nós não estamos simplesmente dando honra aos homens, mas em obediência à palavra de Deus, quando nos fala da honra que devemos a Deus nos primeiros 4 mandamentos, especialmente o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Isso é honrar a Deus. E quando diz no 5º mandamento, honrar pai e mãe, portanto, honrar pai e mãe é honrar a Deus. É ter a Deus unicamente como nosso Deus vivo e verdadeiro. E quando honramos a Deus, adorando, nós também honramos aos homens, porque esta é a vontade de Deus. Então tudo isso só faz sentido em Cristo Jesus, nosso Senhor, e o nosso cabeça. Senão, nem nada disso que nos foi instruído pelo apóstolo faz qualquer sentido. É em virtude de Cristo ser o nosso cabeça, o nosso Senhor e o nosso Redentor, que tudo isto faz sentido para a nossa vida. Portanto, irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, todos nós estejamos atentos a tudo aquilo que nos foi instruído nestas palavras, para que assim estejamos debaixo da orientação de Deus, honrando os nossos guias, porque eles prestarão contas a Deus de suas vidas e a dedicação à palavra de Deus e ao ensino, para que assim honremos verdadeiramente a Deus e não meramente de boca. Que Deus assim tenha misericórdia de todos nós. Amém.